Vamos lá, galera, vamos para a nossa segunda questão aqui de direitos humanos, que é a questão 12 do seu simulado. A questão 12, ela trabalha princípios específicos da hermenêutica dos tratados de direitos humanos. E aí, traz 4 assertivas para que a gente avalie cada uma dessas assertivas. Vamos lá. Primeira assertiva, o princípio pro homine informa que, em caso de conflito de duas normas, deve prevalecer a norma mais favorável ao indivíduo. Pessoal, essa era uma pegadinha, certo? Por quê? Porque não é isso que o princípio pro homine fala. Quem fala isso é o princípio da norma mais favorável ao indivíduo, que é um princípio que normalmente os alunos confundem com o pro homine, porque é um corolário dele, é um desdobramento do pro homine. O pro homine, digamos assim, o princípio dos princípios da interpretação dos tratados de direitos humanos, porque ele diz que sempre, em qualquer interpretação, em qualquer caso de conflito, deve-se sacralizar a figura do ser humano, deve-se entender o ser humano como o mais importante, e esse é o vetor que vai orientar a interpretação. Só que ele é um princípio geral, ele serve para todos os casos. E o seu corolário do princípio da norma mais favorável é específico para casos de conflitos normativos. Então, é uma questão de gênero e espécie. O princípio da norma mais favorável ao indivíduo, obviamente, também protege o ser humano, mas ele é focado em casos de conflito, enquanto que o pro homine ele é mais geral. Então, esse item está errado porque não se refere ao princípio pro homine, mas ao princípio da norma mais favorável ao indivíduo. Item 2. O princípio da interpretação autônoma informa que os tratados de direitos humanos devem ser interpretados de forma autônoma à legislação pátria, ou seja, deve-se buscar a interpretação que é dada no plano internacional ao tratado em questão. Exatamente. O princípio da interpretação autônoma diz que as expressões, os termos que constam nos tratados de direitos humanos, eles devem ser interpretados à luz do que a gramática internacional, a doutrina internacional dos direitos humanos adota. Ou seja, se princípio, lei, norma, no âmbito internacional tem um sentido diverso do que um determinado Estado adota, tem que se adotar o sentido que é comum à comunidade internacional, e não os sentidos de cada Estado. O que esse princípio quer dizer é que cada Estado não pode interpretar os tratados de direitos humanos ao seu bel prazer, à sua bel vontade. Tem que seguir o que a gramática internacional, o léxico internacional dos direitos humanos propõe. Então, esse item está correto. 3. O princípio da interpretação evolutiva entende que os tratados internacionais de direitos humanos não são documentos estáticos, por isso devem ser interpretados de forma atualizadora. Perfeito, exatamente. Tem que ser feita uma interpretação evolutiva. O sentido de família hoje, por exemplo, é muito diferente do sentido de família que existia na década de 60, 70, quando vários tratados de defesa de direitos civis e políticos foram positivados. Hoje em dia é um conceito mais amplo, baseado simplesmente no amor e não mais em laços sanguíneos. Então tem que ser feita uma interpretação atualizadora que permita que os tratados estejam sempre em consonância com a realidade social. Então, item 2 e 3, certo? Item 4, o princípio da norma mais favorável ao indivíduo traz o ser humano como destinatário principal dos tratados de proteção dos direitos humanos. Errado, justamente porque isso é o princípio pro homine. Então, aquela explicação inicial que eu fiz serve justamente para deixar claro que o item 1 e 4 estão errados, justamente porque os conceitos estão trocados. Então, está correto apenas o que está nos itens 2 e 3. Então, o item a ser marcado é o item B, tá certo? Então, item B é a resposta da nossa questão 12.